Eu sou Frederico, de batismo, de pia batismal, eu sou Frederico Mendonça de Oliveira. Com o nome profissional, conhecido profissionalmente como Fredera. Guitarrista, com uma participação, digamos, considerável no trabalho da MPB. Quer dizer, comecei acompanhando em palco de show. Comecei acompanhando Milton Nascimento, depois Gal Costa, depois teve um tempo que eu tive que ficar em Belo Horizonte por 2 anos, quieto, até a inteligência do que eles chamam de ditadura militar sossegar em relação ao meu nome, que estava pegando lá no Rio. Voltei para o Rio e participei do lançamento do Raul Seixas. Depois do Raul, 1 ano com Gilberto Gil. Depois do Gilberto Gil, trabalhos vários, freelancer, trabalhando com nomes importantes da história da música brasileira, como Rosinha de Valença e tal, aquela violonista da Bossa Nova. E depois participei do lançamento da Fafá de Belém, 1976. Daí comecei a trabalhar com Gonzaguinha, depois com Ivan Lins, depois com Gonzaguinha direto até cansar de ser guitarrista acompanhante de MPB, né, dos astros da MPB, quando então resolvi me aboletar nestas montanhas sul-mineiras, onde estou quieto agora, trabalhando mais como escritor, jornalista e artista plástico. E o mais interessante é que durante a minha carreira profissional como músico, eu também gravei um LP em 1981 no extinto selo Som da Gente, que gravou diversos nomes da música brasileira, como Alemão, Hector Costita, o grande nome, que foi quem lançou a canção Tenderly nos Estados Unidos, Dick Farney. E esse selo lançou grandes nomes, acabou relançando Hermeto Pascoal, Heraldo do Monte, nomes assim de grande expressão da música brasileira, Hélio Delmiro. E bom, gravei o LP Aurora Vermelha, em 1981, que consegui com ele assambarcar o maior número de prêmios já dado a um disco de música instrumental no Brasil. Eu acho que calhou, mas aconteceu assim. Calhou de estar havendo premiação naquela época, coisa. Eu não me lembro de ter premiação nem antes nem depois. Sendo que nem antes nem depois também eu estava com disco na praça, tem isso. Enfim, várias histórias desse nível. Aqui no sul de Minas eu consegui criar uma nova história do meu trabalho pessoal e, curiosamente, da noite para o dia, me transformei num compositor de jazz blues, que é uma coisa rara no Brasil. E, curiosamente, como eu estou em Minas, família é uma coisa que tem prioridade, compus um blues, que depois gravei, um blues para cada pessoa importante que me cercava. Então eu fiz um blues para minha filha, que então estava com 1 ano. O primeiro blues que eu gravei foi o da minha filha mais velha, Dreamy Blues for Clarissa. Essa filha mais nova
Iris Blues, o nome dela era Iris Rosa de Oliveira. E que mais? Para os meus filhos, Paulo Francisco e João Marcos, seria divertículo número 1 para o Paulo Francisco, que é o mais velho, e divertículo número 2 para o João Marcos. O avô da Iris, que era apaixonado por ela, e até tocava um violão, tocava um bonito violão. Foi um grande amigo que eu tive na vida, o avô da Iris. Adorava a netinha. Mister Rosa também compus o blues para ele. Para o grande amigo que ajudou muito na carreira, no Sonho Imaginário, César Augustus Pereira, eu fiz o CAP Blues. Então, tem um tanto de blues que eu compus um em homenagem ao lendário e saudoso Stanislau Ponte Preta, que é o Black Bridge Stanislaus Blues. E por aí afora, ainda tem mais blues. E fiz um blues para o Jô quando eu fui dar a entrevista lá, que é um blues, a gente até tocou ao vivo, está gravado aí no YouTube. Quem quiser ver é só procurar Fredera no Jô. E aí, no fim das contas, eu gravei o meu último disco, terceiro e último em 3, acredito que foi a conta que Deus fez. Chama-se Balada Um Anjo na Terra, que tem o subtítulo Iris Blues, porque nesse tempo a Iris, minha filha, estava batalhando contra um tumor, que acabou que a levou. E quando eu gravei esse disco, eu estava me dividindo entre gravar e assistir a minha filha. Teve até um dia, antes de eu começar a gravação, que ela já enfrentando a luta, ela perguntou, ela era um doce. Poucas vezes eu vi uma coisa tão doce na minha vida. Ela perguntou, papai, e o disco? Que ela sabia que eu estava planejando gravar e já tinha começado a gravar, fazendo uma gravação caseira que ficou com a ajuda do grande companheiro Alex Miranda. E ela disse, eu falei, querida, eu estou meio desanimado, porque esse negócio de ficar viajando para todo lado, eu estou mais preocupado em trabalhar junto com você, para te livrar dessa canseira aí. Ela me olhou, foi a única vez que eu a vi falar com um tom lindamente autoritário, com aqueles olhos deslumbrantes. Ela me encarou e disse, papai, grava um disco. E eu resolvi atender a ordem dela. E então, enfrentando a luta, que era o tumor no cérebro, devastador, e ainda um problema no meu último relacionamento verdadeiramente marital, já estava nos 13 anos, também problematizado por diversos problemas, diversos enfrentamentos. Esse disco foi marcado por isso. E nos últimos momentos do disco, minha filha já tinha nos deixado, nos últimos momentos do disco e nos últimos momentos desse relacionamento, uma coisa aconteceu, eu nunca tinha conseguido fazer um blues para ela. E quando nós estávamos já finalmente nos últimos nos minutos
depois do jogo, saiu o blues, que eu denominei de A Última Balada. Esse disco é assim, é de um conteúdo que a música não tem mais. A música virou entretenimento. Não a música erudita, né, que hoje é praticamente impossível de ouvir. Compositores atuais, desde Schoenberg para cá, ninguém mais consegue ouvir música erudita. Mas eu, como sou muito versado em ópera, muito apaixonado por ópera, tive ópera na minha juventude inteira e muito conhecimento de erudito. Na minha casa era muito cultuado isso. Esse disco tem essa marca do sentimento profundo que a gente encontra na ópera e na música erudita. Claro que com isso, quando eu vou olhar, cadê o público? Nada, não tem não. Mas os conhecedores deitam e rolam. O disco chama-se Balada ao Anjo na Terra, Iris Blues, o subtítulo. E a penúltima faixa é A Última Balada, que foi o blues que saiu nos minutos de acréscimo, a palavra que eu estava querendo lembrar, os minutos de acréscimo do relacionamento. Saiu o blues, desceu. Porque tentar compor, esquece. Eu sou, inclusive, criador de uma canção que marcou muito o meu tempo, que é a música, o Rovanova gravou, chama-se Sábado. Sábado eu vou à festa, vou levar meu violão. Eu me lembro da minha tia cantando da festa do céu, que o urubu levou um violão e a tartaruga se escondeu dentro do violão. Eu ficava encantado dessas histórias de quando eu era menino. E saiu Sábado. E sábado eu vou à festa, vou levar meu violão, eu me lembrava da festa do céu. E termina falando em céu. E acaba falando em céu. E, bom, o curioso é que em todo esse trajeto, acompanhando essa turma toda, fazendo meu trabalho pessoal e tal, eu não me mantive distante daquilo que marcou muito a minha infância, que foi o fato de ir à casa de meus pais ser um comitê da União Democrática Nacional, que era então presidida, dirigida pelo jornalista, depois deputado, depois governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, que foi o homem praticamente que acabou derrubando o Getúlio Vargas no Brasil. Foi a oratória incomparável do Carlos Lacerda, a responsável, segundo os especialistas, os historiadores, foi a candência da oratória do Carlos Lacerda que acabou com o Getúlio Vargas. E eu não tenho dúvida, porque eu ia aos comícios do Lacerda, participava dos comícios do Lacerda, nessa época em que eu tinha 9 anos, e eu já estava enfronhado nessa luta política. Tem muita gente assim, a maioria dos políticos tem político em casa. É filha de político, sobrinho de político, neto de político. Isso é muito comum. Vide Aécio Neves, que é sobrinho do Tancredo, vide o ACM Neto, né? E por aí afora. Gente que nasceu respirando política.
Bom, muito bem, eu não perdi esse hábito, jamais. No tempo que eu era músico, eu vivia de olho nos acontecimentos e estava trabalhando como resistente à ditadura militar, que é o que eles chamam. Foram governos militares, se fosse ditadura não terminava como terminou. Segundo rezam aí os que hoje estão ocupando o poder, segundo eles mesmos falam, que são os ex-vezeiros em contato com ditaduras reais, como da Venezuela, da Nicarágua, né? Aqui no Cone Sul tivemos até a Argentina sob ditadura, Chile, né? E a América do Sul está começando a reagir a isso. E eles dizem que ganhar eleições é uma coisa, outra coisa é tomar o poder. E outra coisa, ninguém larga o poder sem banho de sangue. Banho de sangue. Eu discordo, porque pelo menos no caso do que eles mesmos chamaram o que era os governos militares no Brasil, aquela fase, a fase dos governos militares. Eles chamavam de ditadura militar, chamavam os militares de gorilas. Hoje, você chamar alguém de gorila, você vai preso por racismo e não sei o quê, por leis que eles mesmos, que chamavam os militares de gorilas, inventaram. Nós temos uma... Quem tem memória não perde essas. E agora nós temos uma memória coletiva que está dando dor de cabeça nos usurpadores do poder, que é a internet, que é uma memória coletiva da pesada. Embora também já esteja sendo devidamente vitimada por intervenções. Mas estou eu aí, que tenho toda essa trajetória de acompanhamento do processo político brasileiro, estou eu aí hoje, de certa forma, como historiador e como um estudioso do processo atual que o Brasil está vivendo, que é o mais complexo da nossa história. Convenhamos. Nunca vivemos, nunca passamos por momentos tão críticos e em que o Brasil, desde Getúlio Vargas para cá, Getúlio Vargas de 1950, 51, né, quando ele ganhou através de eleições diretas. Desde essa época, o Brasil é democracia, né? Assim, o povo elege os seus representantes, mesmo que os representantes, em sua maioria, não sejam merecedores dos votos que receberam. Mas hoje, com o advento das redes sociais, através das quais o Brasil elegeu uma alternativa real ao PT, que anteriormente o povo era ludibriado com aquela dicotomia aparentemente opositiva, que era PT e PSDB, não era opositiva coisíssima nenhuma. Era um consórcio para ocupação alternada de poder. Cada hora, agora vai você, depois vou eu. Agora é a tua vez, agora sou eu. Até que o PT quebrou isso. E quebrando isso, com a eleição da curiosíssima Dilma Rousseff, que inaugurou no Brasil
o impeachment de presidente da República, o PT, com isso, traiu o PSDB, né, no consórcio de usurpação do poder. Né? A alternância de poder, como se um representasse uma coisa e outro outra. Não. Os dois eram duas faces da mesma moeda. Até que isso, claro, com o suporte da grande imprensa, né? Toda ela manipulando os fatos, e ainda mais meta-se nessa bagunça uma Rede Globo. Aí o brasileiro, com futebol, Fórmula 1, Rede Globo, fazer o quê, né? Isso ficava completamente sob domínio. Mas as redes sociais viraram esse jogo. Que coisa engraçada. E o PT, numa cochilada desse monolito, deste poder monolítico que vinha aparentemente em alternância PT e PSDB, deu uma cochilada e o cachimbo caiu e elegeu-se depois de uma facada, até hoje sem ter sido desvendado o crime. Nossa, eu acho que todo mundo, pelo menos a intuição e a inteligência, leva a entender o que foi aquilo, né? Mas celulares protegidos pelo Supremo, essa coisa toda, mesmo aquela facada que eles todos acobertam e dizem, inclusive, que foi uma fakeada, quer dizer, fake, uma facada fake, né? Essa facada acabou que contribuiu para eleger um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, que virou a história do Brasil. Hoje nós vemos todo o povo brasileiro ainda coeso com ele, embora o sistema esteja procurando obscurecer esse fato e desfazer pelo cansaço esse vínculo em que multidões se reúnem. Onde quer que o Bolsonaro vá, isso é um fato. Eu vou dizer que não, a gente está vendo. Nunca se viu o povo brasileiro reunido como se viu nas datas significativas, nos dias de efeméride. Temos gato, habemos gato. Está aqui o reverendo Ivo procurando entender o que está se passando e saiu sorrateiramente. Não é como o gato na Bárbara, que passeia tranquilo pelas costas do sofá enquanto ela vende o peixe. Esse aí passou de fininho. Meu querido reverendo Ivo, amigo na minha solitude. Então, minha gente, eu posso dizer que eu hoje estou cobrindo o momento mais crítico da história do Brasil, em que seres que jamais receberam um voto e que não podem aparecer no meio da rua se apoderaram do país. E o país inteiro está contra isso, mas não tem possibilidade de retomar a sua supremacia, na medida que a esperança que havia de que esse quadro fosse revertido, que era a intervenção militar, também não ocorreu. Esse quadro não foi revertido e, de última hora, nós tivemos uma virada de cena muito curiosa. E o Brasil hoje está sendo governado por quem não recebeu um voto sequer da população.
estamos trabalhando nisso. Eu estou na minha pesquisa torturada das formas das artes plásticas. Estou escrevendo livros, que é uma coisa muito gostosa. Estou aqui nas Montanhas Mineiras, hoje não tão sossegadas quanto no passado recente. Hoje o automóvel se impôs como uma era e o povo vai sendo conduzido, digamos que a revelia da sua vontade, para rumos que ele não quereria. Mas vamos convir. Cristo, a nossa referência. O Brasil é um país cristão. Eu nunca na minha vida imaginei, quando via as reuniões dos comícios naqueles anos de Carlos Lacerda e etc. Chega mais, reverendo. E naqueles comícios adoráveis daqueles meus tempos de menino, eu nunca vi 1 milhão de pessoas, e nunca se reuniram 1 milhão de pessoas no passado, no Brasil. E eu vi isso. Estes olhos viram 1 milhão de pessoas rezando ardorosa e fervorosamente o Pai Nosso. Isso nos define como um país cristão, muito mais amplamente cristão do que católico, e tenho dito, creio que estamos entendidos nesta apresentação. Valeu! Até a próxima, nos veremos brevemente.